Bom, meus caros, aqui professor Nilmar de Aquino, e neste vídeo nós vamos comentar todas as questões da última prova de processo civil para o cargo de técnico judiciário, área judiciária, aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Como todos vocês sabem, o concurso se avizinha e nós não podemos perder tempo. Então, neste conjunto de vídeos, começando no dia de hoje, até o começo aí de janeiro, né, do próximo ano, nós vamos comentar todas as questões de processo civil, processo penal, para todos os cargos, para que você, meu amigo, minha amiga, tire aí as suas conclusões e possa ver se vai dar tempo de se preparar ou não. A minha opinião é que com um estudo forte, direcionado, você consegue chegar sim. E esse é o nosso objetivo aqui nesses conjuntos de vídeos iniciais. É mostrar a vocês que existe, obviamente, uma dificuldade, a dificuldade precisa ser enfrentada de forma séria, mas se você se dedicar, você pode chegar lá, tá? Então eu vou mostrar para vocês como foi a prova, em primeiro lugar, neste vídeo, do processo civil do último concurso para técnico judiciário. E eu vou te dar logo uma impressão inicial. Para a prova de técnico, geralmente os candidatos não têm o domínio da matéria, até porque era um cargo de nível médio, né? É um cargo de nível médio. Foi uma prova razoável, foi uma prova que cobrou, exigiu muito desse candidato. Então, se você ainda não tem base em processo civil e em processo penal, se preocupe especialmente com essas duas matérias. Elas serão, como foram nesse concurso que eu vou comentar agora, o divisor de águas, tá? Até porque as outras matérias, todas as pessoas já vêm estudando, seja na parte geral, seja na parte especial, em conjunto, como o direito constitucional e direito administrativo. Beleza? Então vamos lá, fique no nosso vídeo até o final para você acompanhar comigo aqui a resolução da prova. Tranquilo? Vem aqui comigo. Olha aí a primeira questão. Foi a questão número 41. Óbvio, existiram aí provas diferentes, com assertivas diferentes, então você, por favor, eu estou resolvendo aqui a que chegou a mim, mas se você tem outra, compare apenas as assertivas, tá? Eu vou resolver, obviamente, a que chegou a mim. 41, questão 41, diz o seguinte: considera-se coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, a autoridade. Ora, pessoal, autoridade coatora, por determinação expressa, textual, da própria lei do mandado de segurança, e veja, uma própria técnica, nível médio, cobrou lei do mandado de segurança. Então, você precisa ter esse embasamento. É a autoridade da qual emanou a ordem, né? A ordem que se ensejou na prática do ato tido por ilegal, beleza? Então, vem aqui comigo para a gente analisar as assertivas. O item A diz lá, da qual tem emanado a ordem para a prática do ato impugnado. Exatamente. É essa a nossa resposta. O item A. A autoridade coatora é exatamente a autoridade que praticou ou tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a sua prática, tá? Então, ou é a pessoa, a autoridade que praticou o ato, ou é aquela da qual emanou a ordem para a prática do ato. Isso é autoridade coatora para efeitos de mandado de segurança, beleza? As outras assertivas, acompanhem comigo, estão erradas, porque o item B diz que é uma autoridade superior a quem tenha dado a ordem. Não, é a própria pessoa que deu a ordem, né? O item C diz que tenha baixado normas para a execução do ato questionado, também está errado, né? Máxima, autoridade máxima do órgão, não, não. É aquela autoridade da qual emanou a ordem ou que praticou o ato e que tenha motivado o ato impugnado. A assertiva também é errada. Bom, visão inicial aqui da primeira questão. É um tema realmente para um candidato neófito em processo civil nível médio estranho, mas eu te digo, bem direcionado no estudo, você domina esses conceitos todos iniciais da lei do mandado de segurança rapidamente. Então você tem que começar logo. Conosco, vocês vão começar aqui a estudar processo civil, processo penal, direito civil, se no teu concurso
foi exigido, né? E eu vou também preparar um curso de Direito Constitucional, especialmente para esses concursos, aqui conosco, a partir de janeiro, beleza? Então fiquem atentos. Vem aqui comigo, pessoal, vamos para a próxima questão, a questão número 42. A questão número 42 diz o seguinte: de acordo com o CPC, tem legitimação para propor reclamação constitucional. Ora, no CPC, pessoal, tem legitimidade. A legitimidade para reclamação constitucional é da parte interessada, é da parte interessada ou do Ministério Público, tá? Da parte interessada ou do MP. Então, a reclamação constitucional pode ser interposta de ofício pelo juiz? Não. Pelo relator do tribunal? Muito menos. Corregedor do tribunal, o presidente? Também não. Então, sobra quem? Conforme eu avisei para vocês, o Ministério, tá? Então, assertiva A de avião também. Então, de novo, reclamação constitucional é um tema específico, tá? Está lá na parte especial do CPC. Agora, é possível o estudo? Claro que é. Tranquilamente, a gente domina esses conceitos para a sua prova. Então, acompanhe aqui o canal, fique ligado aqui nos nossos avisos, beleza? Vem aqui comigo, vamos para a próxima questão, questão 43. Aí, como eu disse à época, uma questão normal, esperada nesse tipo de prova, diz a questão. Para que o órgão jurisdicional brasileiro determine o cumprimento na área de sua competência territorial de ato relativo a pedido de cooperação judiciária formulada por órgão jurisdicional de competência territorial diversa, será expedida carta. A resposta aqui, pessoal, é B de bola, carta precatória, tá? Veja, aqui vamos diferenciar as três cartas. Na carta de ordem, um tribunal hierarquicamente superior expede uma determinação para um juízo ou tribunal que lhe seja inferior. Por exemplo, o STF, ele não pede a nenhum tribunal ou juízo do país, ele ordena. Então, ele expede uma carta de ordem para cumprimento por esse órgão jurisdicional inferior, beleza? Essa carta de ordem. Então, está errado aí a assertiva da carta de ordem, porque o enunciado não trata disso. Na carta rogatória, nós temos também uma cooperação jurisdicional, só que é uma cooperação internacional entre países diversos, tá? Então, por exemplo, o Poder Judiciário aqui brasileiro pode solicitar, rogar, suplicar o cumprimento de uma carta para uma justiça estrangeira, uma justiça norte-americana, portuguesa, italiana. Essa é a carta rogatória, tá? É cooperação judiciária, mas é internacional. Por isso também está errada. Diz a questão a carta precatória. A carta precatória, sim, porque ela é a forma de comunicação feita entre órgãos jurisdicionais diferentes, com áreas territoriais de competência diversas, porém, dentro do mesmo país, pessoal, dentro do mesmo país, que é o caso aqui da assertiva. Só vou voltar aqui para destacar dois pontos. Ele fala ainda, ó, da carta de citação e da carta arbitral. Citação aqui, obviamente, não se trata, né? Porque a citação é ato inicial, onde se integra o réu, o executado ou o interessado à relação jurídica processual. Claro que existe a carta de citação por aviso de com aviso de recebimento, né? A citação pelo correio, a denominada citação pelo correio. Mas também aqui não se trata de citação pelo enunciado. E por último, a carta arbitral. Note, como a gente fala no nosso curso, o árbitro ele tem poderes declaratórios, mas ele não tem poder executivo. Então, vamos supor que o árbitro ele profira uma decisão que precise ser implementada imediatamente, como, por exemplo, uma decisão de tutela cautelar ou tutela antecipada.
Como ele não tem poderes executórios, ele vai expedir uma carta chamada carta arbitral para que o Poder Judiciário cumpra aquela determinação, beleza? Então, ele é a forma do árbitro se comunicar com o Poder Judiciário para a implementação das suas decisões. Fechou? Ótimo. Decisões, entenda bem, interlocutórias, né? Aquelas não finais, beleza? Ótimo. Vem comigo. Está aí a questão 43, B de bola é a nossa resposta. Vamos para a questão 44. Questão 44 diz o seguinte: de acordo com o CPC, considera-se proposta a ação quando, e tem D de dado aqui, pessoal, a petição inicial for protocolada, tá? Ora, nós sabemos que o CPC, ele é textual em afirmar que o início do processo ocorre com o protocolo da petição inicial. Então, no momento em que o autor protocola a sua petição inicial em juízo, tem início a relação jurídica processual. Há a formação, a chamada formação do processo, beleza? Vem comigo, tá aí a 44, D de dado. Vamos para a próxima questão, questão de número 45. Se o devedor puder cumprir a obrigação de mais de um modo, dada a sua natureza, caberá ao autor formular pedido alternativo, pessoal, C de casa. Note, eu sempre explico aos meus alunos, e vocês também vão aprender comigo, quando a gente estiver falando de petição inicial, uma das partes fundamentais da petição inicial é o pedido. Afinal de contas, você redige uma petição para pedir algo a alguém. Então, o elemento mais importante de uma petição inicial é o pedido. E existe no processo civil a chamada cumulação de pedidos. É possível que você formule mais de um pedido na sua petição inicial. Vem aqui comigo, porque eu vou te mostrar. Deixa eu colocar aqui no quadro em branco. Eu vou colocar aqui para vocês que na cumulação de pedidos, nós temos a chamada cumulação própria e acumulação imprópria, tá? Acumulação imprópria. Nesta acumulação, pessoal, chamada de própria, não esqueça, na acumulação própria, o autor formula 2 ou mais pedidos. Deixa eu ficar aqui miudinho para você observar, tá aí, ó. Opa, aqui, né? Do lado, pronto. Na acumulação própria, o autor formula 2 ou mais pedidos e espera êxito em todos. Na imprópria, ele formula 2 ou mais pedidos e espera êxito em apenas um deles. Ele sabe que não tem direito a todos, tá? Então, na acumulação própria, nós temos a chamada cumulação simples e acumulação sucessiva, tá? Sucessiva. Na acumulação chamada de simples, pessoal, há uma total independência entre os pedidos. O juiz pode analisar livremente todos eles e pode deferir alguns, todos ou nenhum, tá? Ele está totalmente liberado, o magistrado, para decidir conforme a sua consciência nesses pedidos. Ele não precisa respeitar ordem aqui alguma. Então, a famosíssima acumulação de pedido de indenização de danos morais com danos materiais, veja, ele está liberado para conceder o dano material, só o dano moral, os dois ou nenhum dos dois. Beleza? Os pedidos são totalmente independentes entre si. Já na acumulação sucessiva, há uma prejudicialidade entre os pedidos. O magistrado só consegue analisar o segundo pedido se ele deferir o primeiro, tá? O primeiro pedido, portanto, é prejudicial ao segundo. O exemplo clássico é o reconhecimento de paternidade acumulado com alimentos. Note, se o juiz indeferir o reconhecimento de paternidade,
O pedido de alimento já está prejudicado. Então, note que ele precisa respeitar esta ordem. Fechou? Já vem aqui comigo na acumulação imprópria, você está acompanhando aí pelo o quadro, eu fazendo o esquema, né? A acumulação imprópria, ela pode ser alternativa, acumulação alternativa e acumulação subsidiária, também chamada de eventual, subsidiária ou eventual, tá? Na acumulação alternativa, cuidado, pode haver confusão com o chamado pedido alternativo, pedido alternativo. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Na acumulação de pedidos alternativa, o autor formula uma pluralidade de pedidos para que o juiz escolha o mais conveniente e oportuno. Note, a pluralidade aqui é de pedidos, não é de prestações. Já no pedido alternativo, que é o que falei na questão, nós temos uma obrigação alternativa, onde o devedor pode cumprir esta obrigação por mais de um modo. Ele pode entregar quaisquer das prestações que foram pactuadas. Então, há uma obrigação alternativa aqui, ó, no pedido alternativo. No pedido alternativo, eu vou até sair agora, porque senão eu vou ficar no meio, né? Há uma obrigação alternativa que permite ao devedor cumprir essa obrigação de mais de um modo. Obrigação alternativa. É exatamente isso que ele pergunta na questão. Agora que você sabe essa diferença, olhe para cá. Se o devedor puder cumprir a obrigação de mais de um modo, olha aqui, ó. O que é isso? Obrigação alternativa. Dada a sua natureza, caberá ao autor formular o pedido que? Alternativo. Então, falou-se na questão em obrigação. Essa obrigação é alternativa, que emana ou possibilita ao autor formular o pedido alternativo. Fechou? Vem aqui comigo. Vamos para a próxima questão. A questão 46. Deixa eu sair daqui à frente. Vamos lá, diz a questão 46. A vedação de empregar expressões, a vedação de empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados no processo civil aplica-se. Pessoal, essa questão é até intuitiva e é uma questão básica que é para estar mesmo nesse nível aqui do concurso para técnico. É para todo mundo. A resposta é essa. Ninguém está autorizado, obviamente, a empregar expressões ofensivas nos processos, né? Óbvio que não. Onde é que nós estamos, né? É um poder judiciário. Afinal de contas, todos devem se portar e com humanidade e com respeito mútuo. Então, é para todo mundo. A resposta mais ampla é acertada, se não vejamos. Vem aqui comigo. Apenas as partes, aos membros da Defensoria e do Ministério Público e aos juízes. Claro que não. Para todo mundo. E o terceiro, que eventualmente ingressa, o perito, o intérprete, a testemunha, né? Apenas as partes, piorou. Está errado o ITB. As partes aos membros da Defensoria? Claro que não. Cadê o MP, o juiz? Apenas as partes aos membros da Defensoria do MP? Claro que não. Cadê os juízes? Tem que estar presente. Olha o item A, o item E, que é a nossa resposta aqui, né? Por exclusão. O item E diz assim: apenas as partes, seus procuradores, aos membros da Defensoria e do MP, aos juízes e a qualquer pessoa que participe do processo. Acho que agora você entendeu que toda e qualquer pessoa que atue no processo, obviamente, não pode utilizar de expressões de baixo calão, injuriosas, ofensivas a quem quer que seja. Beleza? Vem aqui comigo. Vamos para a próxima questão, questão 47. No que se refere à assistência litisconsorcial, na ação em que o fiador for réu, este poderá requerer o ingresso do afiançado por meio. Ora, pessoal, todo mundo que é meu aluno já sabe que isso aqui
é o chamamento ao processo, tá? Veja, o chamamento ao processo, ele se diferencia da sua co-irmã, que é a denunciação da lide, porque a denunciação da lide é espécie provocada de intervenção de terceiros que pode ser utilizada tanto pelo autor quanto pelo réu. O chamamento ao processo também é espécie de intervenção provocada, mas que pode ser utilizada apenas, então, somente pelo réu. Ele faz uso do chamamento na contestação e existem hipóteses legais para isso ocorrer. Vem aqui comigo, porque eu vou colocar aqui para vocês quais são essas hipóteses, né? São três. Uma exige obrigação subsidiária e as outras duas solidárias, né? A primeira hipótese do chamamento é exatamente essa perguntada na questão, pessoal. É o chamamento do afiançado. Afiançado quando o fiador for réu. Fiador for réu. Ora, como assim? Presta atenção que você vai entender perfeitamente. Existe no direito civil um benefício, dentre os muitos prejuízos que o fiador tem, né? Que é o benefício de ordem. Por esse benefício de ordem, o fiador tem o direito de que seja demandado, em primeiro lugar, o devedor principal, ou seja, o afiançado, para que só depois de ficar comprovado naquele processo que ele não tem mais condição de responder pela sua dívida, é que o fiador seja obrigado a pagar. Note que aqui o credor, de forma esperta, né, entre aspas, aí, o esperta, querendo acelerar aqui o cumprimento da obrigação, já sabendo que o afiançado não tem condição de lhe pagar nada, ele já ajuiza a ação diretamente em face do fiador. Ele pode fazer isso? Não, em regra ele não pode fazer isso. O fiador, então, tem um benefício processual, qual seja o chamamento ao processo. Ele chama para dentro do processo o afiançado, para que o afiançado responda em primeiro lugar. Beleza? Vem aqui comigo que as outras duas são situações semelhantes. A primeira é do fiador do chamamento do fiador quando apenas um ou alguns forem réus. E aqui é o do devedor quando apenas um ou alguns forem réus. Como assim, professor? Vamos lá que eu vou te explicar, tá? Veja, existem situações onde uma dívida é garantida por mais de uma pessoa. É um instituto chamado de confiança. Mais de uma pessoa assume solidariamente a obrigação pela aquela dívida, tá? Veja, são, por exemplo, 3 fiadores. Ora, o correto é que todos os 3 fiadores sejam demandados. Agora, imagine só um dos 3 ser demandado. Ele assumiu a fiança só? Não. Então, ele tem um instituto processual aqui adequado para chamar os outros 2 fiadores a fim de responder junto com ele pelo total da dívida. É a mesma coisa na obrigação solidária passiva. Existe uma pluralidade de devedores, né? Vamos supor 3, e só um foi demandado. Esse um que foi demandado pode chamar para o processo os outros 2 que não foram, a fim de responder junto com eles, beleza? Por isso aqui o Instituto, por tudo que eu expliquei, é o chamamento ao processo. Aliás,
que o Sebrasp gosta muito, tá? Então, vem aqui comigo, olha a próxima questão, questão de número 48. As partes deverão se submeter ao que for decidido pelo juiz, tendo em vista o princípio, pessoal, o princípio da inevitabilidade, pessoal, tá? Ou seja, pelo princípio da inevitabilidade, as partes não podem evitar o cumprimento da ordem judicial. Ou seja, a determinação, a decisão judicial exarada em jurisdição vincula as partes, tornando-se obrigatória, que é outra característica aqui da jurisdição. Fechou? Vem comigo, tá aí a questão 48, questão tranquila. Questão 49 diz o seguinte: o impedimento para que o juiz, no curso do processo, reexamine questões já decididas, ele está dizendo, ó, no curso do processo. Muita gente teve uma interpretação equivocada aqui. Se trata de um único processo, não existe outro processo, tá? Na questão, é no curso do processo. Reexamine questões já decididas, é reflexo da preclusão, pessoal, tá? Não esqueça, preclusão é a perda de uma prerrogativa processual. Então, a parte poderia agir e, por ter perdido essa prerrogativa, não pode mais agir. Essa é a preclusão. Essa preclusão, como a gente vai estudar com calma, ela pode ser temporal, existem várias espécies, mas as três mais faladas são, respectivamente, a preclusão temporal, quando você perde a prerrogativa de praticar um ato pelo esgotamento do prazo, né? A preclusão lógica, quando você perde a prerrogativa de praticar o ato por ter uma conduta anterior incompatível, como, por exemplo, aquela pessoa que cumpre a decisão e depois quer recorrer. Não pode mais, porque houve a preclusão lógica. E a preclusão consumativa, quando você perde a prerrogativa de praticar o ato, porque já praticou dentro do prazo previsto em lei, tá? Então, quando você pratica um ato, por exemplo, contesta em 5 dias, tendo 15 dias para contestar, precluiu o restante do prazo, tá? Você não pode mais atuar apresentando uma outra contestação ou tentando acrescentar pontos na sua contestação que já foi apresentada. Então, essa é a preclusão. E a preclusão evita que se volte sempre ao passado. Ela impulsiona, então, o processo para frente, tá? A tendência do processo é sempre para frente até chegar na decisão final. Afinal de contas, processo vem de procedere, que significa caminhar adiante, sempre à frente. Beleza? Ótimo. Então, resposta correta é a nossa preclusão. Coisa julgada, pessoal, também evita o reexame de questões, mas em outro processo. Muita gente, eu me lembro na época do concurso, confundiu coisa julgada, mas não podia confundir, porque para ser coisa julgada tem que ter um processo 1, essa decisão aqui já devia ter transitado em julgado, já ter o trânsito em julgado a decisão, aí sim evita que no processo 2 se revisem os atos já praticados no processo 1, tá? Não pode, é coisa julgada. Mas dentro do mesmo processo, como é o da questão, é a preclusão, tá? Beleza? Cuidado, prescrição e decadência, institutos de direito civil, sendo que prescrição é a perda da pretensão, decadência é a perda do próprio direito material e a percepção aqui é a perda do direito de ação. Não pode se confundir com preclusão, conforme eu expliquei para vocês. Fechou? Vem comigo, vamos para a próxima questão, questão de número 50. Né? A última questão aqui da prova, fechando as 10. De acordo com o CPC, no que se refere às normas fundamentais do processo civil, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz deverá observar deverá observar, né? Que está errado na prova, eu copiei isso aí estritamente da prova, né? Veja, pessoal, aqui
uma questão que pega aquele aluno teimoso. Eu sempre digo para os alunos que, principalmente num concurso desse, né, como técnico, onde ele quer que você mostre que sabe a base, aqueles 10 primeiros artigos do CPC são muito importantes, porque eles trazem as normas constitucionais gerais aplicadas ao processo civil. Então, ali nós temos o alicerce do processo civil escrito no CPC. Leia o artigo 10, o artigo 1 ao artigo 10 do CPC, melhor dizendo, tá? Leia, releia, tente memorizá-lo, porque ele cai e vai cair na sua prova. Agora, uma questão está aí, ó, ela foi retirada da onde? De um desses artigos, do artigo 8º. A questão que queria saber quais eram os princípios que o juiz tinha que observar ao proferir suas decisões. Vem comigo, vamos lá. O artigo 8º, ele diz que quando o juiz vai aplicar o ordenamento, pessoal, ele tem que atender os fins sociais, as exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Portanto, se você tivesse estudado as normas iniciais, como eu avisei na época, você tinha acertado a questão. E estou avisando agora de novo, né? Todos os princípios devem ser observados. Então, a nossa resposta aqui, deixa eu só trocar o nosso slide, é o item E. Todos os itens estão certos, tá, pessoal? Ora, e aí, em conclusão, não esqueçam, vocês têm que estudar focado em processo civil e em processo penal, porque serão as matérias diferentes e que vão realmente fazer total diferença na classificação dessa prova. Quem dominar processo civil e processo penal dominará esse concurso e vai ser aprovado. Até porque serão muitas vagas. Então, você, meu amigo e minha amiga, que ainda está na dúvida, será que eu devo migrar? Hoje mesmo, uma pessoa perguntou, estava estudando para o UFC. Eu posso migrar para o técnico judiciário do TJ? Não, você não pode, você deve migrar. Deve migrar, concentre forças, até porque as outras matérias você já deve estar estudando, né? Que são informática, português, raciocínio lógico, essa parte geral, e na outra parte específica, 4 direitos. Esses dois que eu estou dando destaque, constitucional e administrativo. Constitucional e administrativo você estuda para qualquer curso. Então, o que é que te impede de estudar para esse cargo? Nada. É só aí a dúvida pondo na sua cabeça para dar sabotagem, para você mesmo se sabotar. Esqueça isso. Diga para você próprio, é possível, eu tenho que acreditar. Aqui tem um vídeo, para quem chegou aqui de paraquedas, aqui tem um vídeo no canal próprio aí, exatamente tratando disso, para você dominar o processo civil. Mas serve para qualquer matéria jurídica. Veja o vídeo, analise. Se tem dúvida, revise os conceitos do vídeo, tá? Apreenda as informações. E para você, por último, meu amigo e minha amiga, que quer passar nesse concurso TJ, você não pode deixar de acompanhar esse nosso canal e maratonar o canal, porque vai ter várias aqui matérias teóricas do processo civil, do processo penal, do direito civil, do direito constitucional, enfim, e várias resoluções de questões. Várias. Então, nos acompanhe cada vez mais para que nós possamos crescer juntos e eu ter o imenso prazer, a imensa alegria de receber depois um comunicado seu dizendo que foi aprovado no concurso do TJ, sem sombra de dúvida, é aquilo que me faz mais feliz. Beleza? Forte abraço, nos acompanhe, coloque aí o sininho, né? Dê o seu like, compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Forte abraço.